Olá, começa agora ao vivo aqui pela UX TV, emissora parceira do Canal Futura, o programa Rede de Olhares. Hoje o estúdio recebeu representantes da cidade de Antônio Prado. É a tradição culinária de Antônio Prado. Vamos fazer um pouquinho de massa com a nona aqui. Qual que é o nome da senhora mesmo? Tem que dizer todo ele. Só o primeiro nome. Lourdes. Dona Lourdes, a senhora vai fazer massa pra gente? Vou. Pode chegar um pouquinho aqui pra gente conversando? Pode. Vem aqui um pouquinho então. E Dona Lourdes, me conta um pouquinho, esse rolo aqui é da senhora? É. Esse qual é a história dele? A história dele é para fazer massa. Ele é... Chega aqui, ó, vira aqui para aqui. Isso. Esse aqui, ele já tem quase 50 anos de vida. 50 anos de vida? Falta 49. Era de quem esse rolo? Meu. Seu mesmo? E quem é que te deu? Foi meu tio que fez no nosso casamento. Nossa, que bonito. Um presentão, então, foi? É, mas ele me deu mais outras coisas, mas agora esse aqui ainda é mesmo. Mas é bem útil, pelo jeito, né? É. Muita massa fez nele aí, então? Sim, porque a gente não tinha máquina que nem agora, né? A gente só tinha que no rolo. A gente tinha que espichar a massa, depois a gente fazia a talhadela, fazia os tortéis, fazia os anholinhos, e era tudo com isso aqui. E, Dona Lourdes, qual que é o segredo da boa massa? É que a gente pega a farinha e bota ovos, depois a massa, e depois a gente espicha ela para ficar boa. Se a gente quer botar um pouquinho de água, a gente bota, mas não precisa. Se a gente bota um pouquinho de água, ela cozinha mais rápido. Ah, lá o Esse segredinho. é o segredo. Ah, o segredinho, tá vendo? Tem segredo, sim. Tem. Dona Lourdes, então eu vou deixar a senhora aqui fazendo um pouquinho. Sim. Tá? Pode ir fazendo, a gente vai filmando a senhora fazer, enquanto eu vou conversando ali, daqui a pouco eu volto. Tá bom? Certo. Bom, como a gente viu aqui, né, Danilo? O trigo, como aqui a gente tem na mesinha, né? O trigo que você trouxe é um dos produtos mais antigos, que dá para fazer 1001 coisas, né? Sem dúvida. O trigo está na América a partir do século XV, com a vinda dos portugueses aqui nessa parte da América e os espanhóis do outro lado da América do Sul. E a partir desse período, ele foi se criando, foi se cultivando em pequenas glebas, foi sendo conhecido e foi sendo utilizado em panificadoras caseiras, em famílias pequenas. Não havia indústria moageira, portanto. A partir dessa época, houve uma evolução muito rápida do trigo e um crescimento também de toda a cadeia produtiva. O maquinário agrícola, a indústria de mecanização agrícola, a indústria moageira também, e as tecnologias, evidentemente, né? Patrícia, a farinha de trigo, especialmente, é utilizada em quase tudo, né? Sim, ela é utilizada em quase tudo, tanto na fabricação de massas, né, quanto na fabricação das massas secas, das massas frescas, né, dos pães. Então, ela é utilizada para muita coisa. E a gente também tem uma reportagem que a nossa equipe preparou, mostrando sobre um moinho industrial. Vamos assistir. Começa com o trigo, vai para a farinha e chega na massa. Este processo, antes feito de maneira manual, agora é industrializado. A Mauri conhece de perto essa rotina. O nosso processo é o mesmo princípio, né, do processo caseiro, porém numa escala maior. Há 7 anos, o coordenador de produção trabalha nesta empresa, localizada no distrito de Forqueta, interior de Caxias do Sul. Aqui são armazenadas 16 mil toneladas de trigo. Parte dessa matéria-prima é utilizada na produção de massa, que chega a 2.000 toneladas por mês. A massa que você consome e que você vê nas prateleiras dos mercados é produzida aqui em apenas 4 horas. Todo o processo envolve aproximadamente 90 funcionários, divididos em turnos de 6 horas. Ledomar trabalha na empresa desde 1979. Ele afirma que a mistura feita pelas máquinas não é muito diferente daquela realizada com as mãos. Consiste basicamente na mistura de farinha, água e alguns ingredientes. O ingrediente mais conhecido, ovos. Tá? É um processo de preparação dessa massa, dessa mistura. Ela vai sofrer um processo de extrusão, que seria uma espécie de compressão, tá? Onde ela vai tomar formato, tá? E após ela passa pelo processo de secagem, onde retira todo o excesso de água agregado nessa mistura de farinha e água
para chegar no produto final. Muda no sentido de ser automatizado, mas a relação que tu tem com a massa, de poder pegar ela, testar na hora que tu está produzindo e até empacotar é a mesma. Aquela sensação de tu tá fazendo a massa é a mesma. O processo mudou com o avanço tecnológico, mas a lembrança da produção de massa caseira permanece. Me lembro muito bem quando eu era pequeno, ia muito na casa da minha avó antiga e nós fazíamos massa à mão. Então, quando eu vim para cá, comecei a trabalhar e montar o pacifício, foi muito grandioso, porque a gente começou a ver máquinas gigantescas fazendo o que a gente brincava com a avó, fazendo massa. Então, foi fantástico poder trabalhar numa fábrica tão grande. Estamos de volta e aqui no estúdio nós temos a Dona Lourdes fazendo massa aqui, tudo certo? Precisa de ajuda, Dona Lourdes? Não, acho que não. Acho que não também. Por enquanto. Tá certo. E durante a reportagem que a gente assistiu, ligou aqui, ganhou todos aqueles produtos ali, um brinde da Fena Massa que o Marco Antônio trouxe pra gente, a Dona Maria de Lourdes Mussói de Caxias do Sul. Dona Maria de Lourdes pode vir retirar aqui o seu prêmio na segunda-feira, tá bom? E a gente tem na linha também uma outra telespectadora. Olá, é a Dona Terezinha? Boa noite. Boa noite, Dona Terezinha, tudo bom? Tudo bem, eu tô olhando aqui a noninha fazendo aquela massa. Ai, me deu uma fome, porque massa feita pela nona não tem nada melhor. É outro sabor, né? É outro sabor, é com aquele... Ai, eu não me lembro mais, que abre a massa. O pra rolo. fazer os talhadelli. Então, aquilo ali é a verdadeira massa. Essa é a massa da nona, é a verdadeira massa. Tá joia, Dona Terezinha, obrigada. E curte aí até o final, então. Com certeza, uma boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Então, como a gente viu ali, você viu? Todo mundo quer um pouquinho de massa feita pela nona, né, Marco Antônio? Isso e por aí, que Antônio Prado é conhecido como a capital nacional da massa? Com certeza. Nós, através da SIC de Antônio Prado, que é a Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária, desenvolvemos um programa, um planejamento estratégico para 20 anos chamado Avante 2030. E ali levantamos um estudo de uma identidade de um produto, né, que identificasse genuinamente o município de Antônio Prado. E chegamos à conclusão que é a massa. A massa, né, como a Dona Lourdes está fazendo ali, mostrando para os telespectadores, a Dona Terezinha bem percebeu isso. Então, nós, com essa Fena Massa, queremos dar essa visibilidade toda para essa autenticidade, esse resgate, né, que tem toda essa tradição da colonização italiana, tem Antônio Prado, e também aliar com a cozinha contemporânea, né, que nós também fazemos muito bem. A senhora faz todo esse artesanato aqui? Eu faço. Palha de milho e de trigo. E de trigo? É. E a senhora estava dizendo que a senhora planta mesmo na sua casa? Sim, eu planto sempre. E a senhora vende? Como é que é? A gente vende. Ou é por encomenda só? Vende, leva lá na casa da artesanato e faz também para casa, para vender em casa também. E quem que ensinou essa arte para a senhora? Ainda da minha mãe, que ela me ensinava a fazer trança. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu vir desse lado aqui para mostrar o que a senhora fez aqui. A sacola, né, aquela mala, aquela bolsa ali. É. Tudo a senhora, o chapéu? É. Tudo a sua mãe que passou para você? Passou para mim e daí eu vou continuando fazendo. E agora passou para alguém também ou não? É, quem quer Pras aprender. netas, filhas? Eu ensinei. Ensinou? É. Estou aqui com a Cristine, também engenheira de alimentos. Tudo bem, Cristine? Tudo bom. Cristine, quais são os benefícios também deste alimento a partir do trigo, a massa? Com certeza. Então, ele tem todo um aspecto nutricional, né, que é necessário para todas as pessoas e que, com certeza, vai atribuir suas necessidades diárias. Uhum. Lá em Antônio Prado, existem quantas indústrias? Olha, nós temos em torno de 10 a 15 indústrias de massas. E o forte lá é isso mesmo? Com certeza. Dona Inês, de onde que veio a história da sopa imperial? Olha, nós tínhamos um restaurante, era pensão, né? E eu tinha um senhor que vinha seguido, e ele era era italiano. E ele que começou a fazer amizade com os outros. Ali eu estou um pouco nervosa. E aí ele foi fazer uma janta para eles e ele chamou, e ele começou a ensinar a fazer
as coisas. Eu fiz lasanha e tudo. E depois ele passou na sopa imperial, que era a sopa, eles diziam a sopa do imperador na Itália, eles chamavam, mas isso fazem na base de 65 anos. Olha, esse hóspede italiano, então, é que ensinou na pensão do nono, né? Como a gente dizia, eles tinham uma pensão e ele ensinou elas e elas ficaram sempre com essa tradição, sempre foram as melhores cozinheiras da cidade, né? Olha só. E elas cozinhavam muito, faziam, e aí elas faziam os jantares, os almoços, os casamentos na pensão. Você trouxe, né? um ingrediente principal ali. Vamos Isso, ali, ela vamos trouxe comigo a massa então. lá. Vamos lá então, dona. Pode vir. Vamos lá, eu ajudo a senhora, dá o microfone aqui. Pode falar. A filha não quer vir junto? Aqui, qual que é o ingrediente principal da sopa, então? A sopa imperial é assim. Na base, quando a gente começa uma sopa, não pode ser pouquinho, é pelo menos uma dúzia de ovos, né? Ah, não é pouquinho, tem que ser bastante, então. Não, porque depois vai ser assada tá. E tudo. E ontem eu estava fazendo, e aí eu trouxe um pedacinho, porque disse que aqui não tinha. Eu gostaria de fazer ela toda aqui agora. Mas essa massa é do quê? Olha, aqui tem uma dúzia de ovos, 12 colheres de... Tu viu? É por isso que eu não... Queijo. Quer falar por ela? Pode falar. Ajudar? Pode. Posso ajudar, 12 colheres, 12 ovos, 12 colheres de queijo, 12 de farinha. Bater bem primeiro, né? Eu gostava de mostrar fazer, e agora só que vim contar a história. Vai ficar para a próxima completa, então. Não. Combinado, já está me devendo. Certo. Dona Inês, ligou uma telespectadora que quer saber se é farinha de trigo ou de milho. Não, de trigo. É só de trigo. É trigo. E a colher conforme os ovos, tem que ser a colher bem cheia de farinha. De farinha e também a de queijo. Um queijo bem... Sim. O amarelinho é por causa dos ovos, então? É por causa dos ovos. Ovos de colônia? Se eles comerem... E o queijo? E o Tá queijo, certo. né? O queijo. Aí, dona Terezinha, acho que tirou a dúvida da dona Terezinha, então. Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim? Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim. Ora dando fora, ora bolas, numa irresponsável pobre de mim. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos nem no passado e nem no futuro. Hoje aqui a gente está recheado com massa, com representantes de Antônio Prado para falar da Fena Massa. Estou aqui com a dona Lourdes, que começou a fazer a massa, já está abrindo. Foi rápido então, né, dona Lourdes? Não é tão rápido. Não é demorado. A senhora tem prática também, né? Ainda tem um pouco. Ainda faz... não perdeu muito, porque a gente faz sempre de vez em quando. Você faz sempre, então, na sua casa? Eu faço mais agora com a máquina. A gente faz menos folha assim, mas volta e meia a gente faz. E você prefere como? Eu faço sempre com a máquina, porque faço mais ligeiro. Aderiu à tecnologia também, né, Patrícia? Sim. Tem que aproveitar a facilidade, né? Tem. Que hoje em dia a vida corrida da gente exige isso, né? Sim. Você trouxe esse prato, por exemplo, essa massa aí foi feita assim como com a dona Lourdes? Não, ou não? Com certeza não. Não foi? Não foi. Industrial mesmo? Sim, industrial mesmo. E quais são os principais atrativos de um prato à base de trigo? Olha... Primeiro que é uma das coisas principais que o corpo precisa, né? Então, assim,
para a culinária, eu acho que o trigo é muito importante porque te dá uma variedade muito grande de coisas para fazer, né? Na massa, por exemplo, a gente usa na massa seca, usa massa fresca, faz o tortelho, o anholine, faz a lasanha, faz pães. Então, a gama é muito grande de produtos que a gente utiliza com o trigo. E com a Clara. Clara, com a Fé na Massa houve um certo resgate, né, que você estava dizendo. Certo, nós fizemos Que resgate foi esse? Nós fizemos inúmeros resgates através de todo o trabalho que nós temos de extensão rural, né, da Emater, junto a grupos de trabalhadoras rurais no meio rural. E como nós temos essa Fé na Massa, nós escolhemos como carro-chefe a sopa imperial e a história da sopa imperial em Antônio Prado. E nós gostamos sempre de frisar que a sopa imperial é uma história que começa na pensão Julián. Na família Julián, mas que não necessariamente a sopa imperial só existe em Antônio Prado. Foi o resgate ali dos italianos mesmo que vocês um resgate de uma história viva que ainda está dentro das famílias de Antônio Prado, e é importante nós salientarmos que, além das nonas, né, que fazem, também nós temos na praça algumas mulheres de grupos do interior, que são mulheres mais jovens e que vêm demonstrar também toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, toda essa habilidade e essa salvaguarda dos bens que nós temos, que são bens imateriais. Professor, como a gente está vendo aqui, esse resgate, a identidade também começa na cozinha, né? Os produtos agrícolas, seja qual for sua espécie cultivada, neste caso o trigo, terminam sempre na nossa mesa e passam por uma boa cozinha. Sim. E essa boa cozinha nada mais é a raiz da nossa tradição, do nosso interior, das nossas velhas receitas guardadas. Um produto dá um bom resultado na panela, na cozinha e no prato, se ele tem qualidade. Qualidade nutricional. E no caso do trigo, por exemplo, um bom pão será aquele que tem uma boa resposta de crescimento, de estrutura de massa, né? E de tempo de expansão de massa. Então, os nossos trigos já têm incluído na sua genética essas características superiores que dão o resultado na panificação. A gente também tem uma reportagem que a nossa equipe foi até uma casa conhecer uma família que mantém essa mesma tradição. A minha mãe, que eu aprendi dela. E ela que ensinou para mim e para minhas irmãs também. E daí também fazer o pão, ela me ensinou. Depois, quando que aprendemos, daí ela deixou para nós. Quando eu lembro da massa, eu me lembro da avó, da nona. Eu já fui criada pela nona, então eu vim para cá, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E eu lembro hoje, é como se estivesse assim, muito próximo aquele cheirinho da massa da nona. Naquele tempo não tinha quem fazia massa para vender, que nem agora que tem fábrica de massa. Meu Deus do céu! Se fosse o dia de hoje, seria bem mais fácil, mas agora era essa máquina ali, tocada à mão, sabe? Daí, quando os filhos eram um pouquinho maiores, ajudava a tocar, chamava eles para ajudar, para fazer a massa. Massa tem gosto de família aqui para nós, né? Massa é sinônimo de reunir família, de reunir amigos, de fazer um almoço no final de semana, de colocar a conversa em dia. Então, é sinônimo de alegria. Quando eu faço uma massa, uma sopa de anholine, quando é quase meio-dia, eles aparecem aqui. E é um momento que a gente divide os assuntos de trabalho, de família, escola. Massa eu gosto. E a senhora come bastante? Massa? Mas eu comi. E ainda estou comendo. É diferente, eu já perguntei para a mãe o que a nona colocava na massa, que tinha um cheirinho, eu tenho a impressão assim que era um cheirinho de canela, cravo. A massa da avó sempre tem um gostinho diferente, como ela disse,
A gente sempre aparece aqui de vez em quando para vir enfilar uma comidinha, massinha dela, né? Eu acho que é o calor humano, é o carinho que elas colocam na hora de fazer a comida. Aquela receita da nona? Da nona de Ah, faz um Pois é, e esse carinho faz toda a diferença. Estou aqui com a engenheira de alimentos, a Cristine. Faz toda a diferença também na hora, né, Cristine? Com certeza, tudo que é feito com amor, né, fica bem mais saboroso. Agora, tem uma lenda de que, tudo que é farinha engorda. Isso aí é um pouco exagero. Tudo que é exagerado demais vai acabar engordando, né? Tudo que, na verdade, for ingerido em equilíbrio, que não for em excesso, não vai fazer mal, né? Na verdade, é importante, então, a qualidade do trigo, a qualidade dos ovos também que são utilizados, né? Como ali na sopa imperial? Que ela usa somente os ovos coloniais. Tá certo, obrigada. E aqui eu tô com o Marco Humberti, que tá segurando. Essa é uma lembrancinha para quem vai na Fé na Massa, é isso? Isso aqui é o kit Fé na Massa que a gente desenvolveu, que é um refil dentro de plástico, dentro com aioline frito, e por fora esse cestinho, né, de palha, que nem a dona está fazendo aqui, a dona Marinha. E você, Rosângela, você costuma comer massa na sua família? Tem essa tradição como aqui na dona Lourdes de fazer? Claro, com certeza. É uma tradição que vem dos nossos avós, que vem das nossas mães. E eu também, né, como toda boa italiana, né, gosto muito de uma massa bem preparada. Qual que é o seu prato preferido? Diversos, né? Mas acho que eu adoro agnolini temperado com molho de tomate seco. Enrola tudo bem fininho, parece um papel, né? Isso. Quantas vezes por semana a senhora faz? Agora a gente faz pouca, mas quando a gente morava na colônia, no interior, a gente fazia todos os dias. Todo dia? Todos os dias não, mas quase umas 3, 4 vezes por semana. E, Patrícia, como a gente viu aqui, que eu perguntei até para a Cristine, há um certo mito, né, de que pão engorda, bolo engorda. Quer dizer, a gente meio que culpa o trigo um pouquinho, né? Sim, a gente culpa, mas na verdade são os excessos que engordam a gente. Né? Não é um vilão, assim, como a gente pensa. Não é um vilão. Eu sou um bom exemplo disso. Teoricamente, eu não estou acima do meu peso, né? Sou chefe de cozinha, como muito bem, obrigada, provo tudo. E o trigo, eu acho que o trigo não é um vilão, não. Quais são os avanços agora? O senhor estava destacando a qualidade que faz toda a diferença. Continuar nessa linha de qualidade, sem perder de vista, porque essa é a exigência da indústria e do consumidor, que somos nós. Definitivamente. Hoje conhecemos o aspecto nutricional muito mais do que antes. Entendemos que aí existem carboidratos que nos dão energia, importantíssimos, existem princípios nutricionais, como proteínas, determinados aminoácidos essenciais, importantes para a nossa alimentação. Mas deve estar maravilhosa essa massa, né? Deve estar. Dona Lourdes, muito obrigada por ter ficado aqui fazendo essa massa pra gente. Eu quero agradecer a presença de todos. A gente encerra por aqui com a Mari Mussoi. Até mais. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folha. A miúde, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meu
uns 20 anos de boy. That's over, baby.